As raízes primeiras da cultura heróica estão simbolizadas na busca dos argonautas pelo Velocino de Ouro, através dos rios celestiais da Via Láctea, na direção das origens cósmicas das coisas, como ímpeto criador sempre associado ao verbo e ao próprio valor humano transformador. A busca pela pureza das manhãs e pela beleza das primaveras tem sido sinais do paraíso e signos da perfeição, assim como o frescor e a força da juventude têm levado muitos a preferirem ainda nela perecer, a migrar para outras estações menos ditosas da vida, levando ao despertar do espírito heróico para perpetuar a plenitude do ser na clara apropriação da eternidade. A organização da sociedade heróica representa uma ponte definitiva entre o céu e a terra. Trata-se daquela construção social intermediária entre a sociedade mercantil burguesa e a sociedade sacra dos sacerdotes. A cultura heróica possui três baluartes tradicionais, facilmente identificados historicamente, que são Armis, Civitas e Sapientia. As armas são comumente usadas nas fundações, visando derrubar ordens corruptas e opressivas, estando marcadas, portanto, pelo instrumental militar. A cidade nova é erguida ou reformada na reestruturação das coisas, quando se restabelece o império da lei, prevalecendo, portanto, a diplomacia. E a sabedoria emerge na transformação do Estado através de um salto na direção das dimensões mais elevadas do ser, onde cabe também a primazia da estratégia. Naturalmente, tudo isto está mais ou menos associado de forma permanente, e, em algum grau, estes princípios permeiam a cultura política de todas as classes sociais, porque as bases da cultura do mundo ainda é aristocrática. Uma vez que a Era Solar Área, termo que significa nobre em sânscrito, começada há 5.000 anos, recém está por concluir. Se trata da mesma idade dos metais da antropologia tradicional, associada ao Estado e à civilização, achando-se, pois, sob a égide da política. O sonho da política justa e honesta
embala a humanidade desde tempos imemoriais. Para evitar criar neologismos do tipo sapiencracia para um governo da sabedoria, tratemos de evocar a antiga designação social da classe filosófica que é a própria aristocracia, como verdadeira ponte histórica entre o céu e a terra. A nobreza nasce daquele impulso primal de liberdade relacionado ao simples celebrar da paixão pelo todo, sob a amplidão das estepes ou no seio farto das florestas, num universo perfeitamente descortinado, em contato direto com as ofertas e os desafios dos elementos naturais e em comum estado de alerta contra toda sorte de perigos, nascendo dali o valor e a bravura, assim como o próprio espírito militar, mas também a necessidade da solidariedade e aquelas primeiras respostas necessárias de sobrevida espiritual. Porém, tal como o homem amadurece e necessita cuidar dos seus, a sociedade também cresce e se torna complexa. Neste momento, a força da espada cede lugar para a sabedoria da pena, a fim de elaborar as leis civis para, através disso, propiciar não apenas o convívio harmônico, como também a própria evolução coletiva e universal. A aristocracia é, então, o governo dos bons ou dos melhores, aqueles que manifestam a vocação ou preparação política e social mais legítima e adequada, através de pessoas idealistas e tidas por boas ou generosas de alma, representando assim uma forma original de meritocracia, não cabendo confundir, é claro, com qualquer situação decadente posterior, quando uma classe assume o poder e nele se consolida, corrompendo-se e se descaracterizando por completo, uma vez que o despojamento e a comunhão são grandes marcas características dos aristocratas. O termo arete, virtude, está na raiz da palavra aristocracia, classe social cujas metas culturais são a justiça, o equilíbrio e a beleza. Daí o termo arte vir da mesma raiz, achando-se essa categoria social relacionada ao epicurismo e ao verdadeiro hedonismo. Relacionada geralmente à classe guerreira, a aristocracia é também uma classe de filósofos profissionais. O termo filósofo significa amigo da sabedoria, aquele que sente a aspiração por tornar-se um sábio verdadeiro e empreender esforços efetivos para tal. Pois, embora se diga que o termo filósofo foi criado pelo grande Pitágoras, talvez para se diferenciar dos sofistas que haviam se apropriado longamente do termo sofos ou sábio, e como tal a expressão estaria aureolada das mais altas considerações pitagóricas, há quem interprete a palavra como mais relativa aos amantes da sabedoria. Nesta acepção, o filósofo já não seria apenas aquelas destacadas figuras experientes e realizadas, e sim todos os aspirantes sinceros da sabedoria, podendo desta forma abarcar uma verdadeira classe de buscadores. Tal nobreza da alma remonta comumente às sociedades tribais, mas se confunde às vezes com algumas ordens militares civilizadas, sempre mais ou menos associadas ao poder e ao status nas sociedades antigas. Se estima que a virtude resulte principalmente das disciplinas e da galhardia semeadas nos combates, onde se cultiva o valor e a coragem, em detrimento da vaidade e da covardia, seja em nome do dever ou da honra,
fatores estes culturalmente unificados a miúde, com ênfase ideal no dever. Mas, na verdade, a virtude e a consciência também advêm através do amor e do próprio contato regular com a natureza, como fonte de saúde integral, de tônus moral e de equilíbrio mental. Naturalmente, esta percepção remonta a épocas muito antigas da humanidade, quando o ser humano descobriu a importância da natureza para preservar a integridade humana, mas sem ignorar as faculdades superiores latentes nos próprios humanos, embutidas nos saberes secretos que, passo a passo, eram descobertos pelos investigadores mais sábios e destemidos das diversas dimensões do humano saber, e que aos poucos foi gestando o intelecto e, através dele, a própria obra da civilização. Vale destacar, então, a inequívoca proximidade entre os termos heros com hieros, relativo ao sagrado, mas também com eros, o amor, posto ser o heroísmo comumente fonte de charme, força, vitalidade e virilidade. A cultura heróica sempre estabeleceu fortes vínculos com o erotismo criador, através do romantismo medieval, na tradição da conquista heróica da Dama Prometida, ou mediante poderes e magias destinados ao direto enfrentamento das ilusões e dos instintos, como nos cultos shivaístas e tântricos. O sucesso da experiência tântrica, seja na magia sexual ou na forma subjetiva e puramente meditativa, depende da castidade prática, visando o refinamento e a sublimação das energias sexuais. O trato criativo com as energias sutis depende de capacitar a mente como instrumento hábil e fortalecido nas suas raízes energéticas. O culto fálico tradicional traduz a valorização do princípio criador, tal como em relação ao verbo, em especial, pela preservação e pela transmutação da virilidade em gestos de nobreza, de santidade e até mesmo de divinização do ser humano. A serpente solar é um símbolo disto, comumente associada aos reis, aos sacerdotes e aos iniciados. O combate ao dragão do mal e outros seres malévolos também está relacionado aos esforços de domesticar as forças inferiores, presentes seja no próprio indivíduo ou na sociedade humana. Refinando progressivamente estes conceitos, se pode observar que o franciscanismo é considerado como uma experiência de erotismo sagrado naturalista, condicionada, dizem os monges, à comunhão com a santa castidade. O próprio nudismo ou naturismo, associado na Bíblia às origens humanas junto a Deus,
e que os indígenas praticaram como povos originários, muitas vezes foi associado a uma epifania mística libertadora. O franciscanismo é tido como uma espécie de religião aristocrática. São Francisco fora um nobre por opção, que teve uma conversão espontânea pelo contato direto com os evangelhos, até então restrito aos padres da igreja e em latim. Sua pregação em prol do evangelho vivo converteu em massa a aristocracia da época e se tornou uma verdadeira religião da nobreza, e, na Península Ibérica, também da própria realeza, fundindo-se aos cultos da cavalaria em geral, incluindo o romantismo medieval ou mesmo renascentista. Através também dos famosos calendários teológicos do abade Joaquim de Fiore, que anunciava a chegada dos tempos do Império do Espírito Santo. Não seria necessário insistir sobre o aspecto heróico da renúncia. De fato, os grandes mitos sagrados estão repletos de alusões a respeito do sábio ou santo, tocados por Deus, que deixaram para trás uma velha vida abastada por um tesouro nos céus. Eu quero viver! Eu quero viver nos campos, andar nas colinas, subir em árvores, nadar em rios. Eu quero sentir a terra embaixo dos meus pés, sem sapatos, sem pertences, sem essas sombras que chamamos de criados. Eu quero ser um mendigo. Isso, um mendigo. Cristo era um mendigo. E seus apóstolos também. Eu quero ser livre como eles eram. A nobreza também tende a investir socialmente seus dons e haveres no avanço social e no progresso cultural da nação. Podemos dizer então que, em termos de consciência material, o proletário deseja, o burguês realiza e o aristocrata renuncia. E através desta renúncia, o nobre se habilita a se tornar veículo para causas maiores. Por isto, a condição espiritual da nobreza está simbolizada na Índia pelo cisne, ou Hansa, o pássaro que flutua elegantemente sobre as águas dos desejos e das ilusões, e que é daí o veículo de Brahma, o senhor da criação, cujo avatar ou mensageiro, chamado Manu ou mentor, é responsável pela codificação da ordem social perfeita. São a seus desígnios que a nobreza trata daí de se colocar a serviço. Ato seguinte, vale evocar as diversas formas de hierogamias, no geral pela ideia do matrimônio do Cristo e da Igreja, enquanto símbolo do corpo de fiéis, mas que se estende também à regra da tríade feminina personificada nas Três Marias, como representações da paixão, do amor e da compaixão. O mesmo quadro se reproduz em muitas outras tradições, antes e depois do cristianismo.
o amor à disciplina, à verdade e à natureza é que permitiram à nobreza um dia criar, desenvolver, organizar e coordenar a civilização. A burguesia corrompe continuamente os costumes, como já assinalava Karl Marx com total indiferença, mas ela sempre dá um jeito de lucrar. E a sociedade corrompida passa a amar suas grades douradas, como já sentenciava Aldous Huxley. O povo possui espírito crítico? Quem dera isso lhe fosse permitido, mas sob o materialismo isso é complicado. A política não seria assunto por demais complexo e desafiador para o vulgo. Somente os idealistas podem romper este círculo vicioso, mas mesmo eles são confundidos pela hipocrisia do discurso liberal. Neste aspecto, política também representa um assunto da iniciação, e tanto mais quanto mais complexa e poderosa for a conjuntura em vista. Também se poderia evocar aqui a questão da primazia dos mais hábeis na evolução das espécies. Sabidamente, o sucesso do Homo sapiens se deve não apenas à sua maior inteligência, como tenderia talvez a ver a burguesia ao conceber o seu próprio darwinismo social, mas sobretudo ao seu espírito gregário e solidário. Neste sentido, a nobreza se afirma historicamente por trazer benesses incomparáveis para a humanidade, através da cultura especialmente. Não é que apenas os bons mereçam o poder, mesmo porque, para serem assim, necessitam adotar um poder light. Acontece que apenas os iniciados e as pessoas de boa índole possuem acesso às realidades coletivas, como verdadeiros arautos da fraternidade e da sociedade solidária. A maioria que opina de forma aventureira termina endossando concepções equivocadas e contraproducentes. A política é um dom que integra um corpo de virtudes, e a democracia de massa apenas socializa a doce ilusão do poder, tanto mais agraciado por quem dele menos seja meritório. No verdadeiro caminho espiritual, sempre se teve claro que o ser humano comum não possui a capacidade de se autogerir, necessitando de orientadores treinados e capacitados, tal como acontece, aliás, em qualquer outra disciplina. Como ele poderia pretender mediar interesses alheios com lisura nesta condição? Por isto, o primeiro dever daquele que despertou o espírito da nobreza ou da verdade dentro de si é reconhecer que ele se encontra numa situação desafiadora que demanda a sua impecabilidade e cujo sucesso seria impossível sem uma adequada orientação. Em todos os planos, material, psicológico, mental, espiritual, tudo apresenta desafios praticamente insuperáveis para o noviço, de modo que as armadilhas se acham literalmente a cada passo do caminho. Afinal, está agora numa senda de autorreconstrução do seu próprio ser, visando empoderar-se para sempre de si mesmo. Compreende daí o poder dos inimigos interno e exterior, e sabe que ainda não possui os instrumentos para vencê-los, necessitando treinar e aprender com aqueles que têm caminhado mais adiante. Parte essencial disto também será encontrar boas doutrinas e identificar os seus verdadeiros parceiros de senda. Enfim, como ensinava o Buda sobre os 3 princípios do caminho, ou seja, o mestre, a regra e a comunidade. Obviamente, tal coisa perpassa para o plano social.
de modo que apenas uma estrutura devidamente hierarquizada pode conferir resultados positivos. Neste sentido, o humanismo social não é exatamente a socialização dos direitos, e sim a entronização das ilusões e da falsidade. São exatamente os poderosos que se beneficiam dessas vaidades, perspassadas através da democracia de massas. Ou seja, como classe mais espiritual e refinada, a nobreza se inclina a orientar a sociedade mais material, e com isso se evita falar de superior e inferior, na mesma medida em que ela mesma sujeita-se a ser orientada espiritualmente. E tal coisa possui igualmente uma fonte social, posto que a ordem aristocrática sempre foi endossada pelos sacerdotes, aqueles que estão especificamente dedicados ao espírito, desde os tempos mais primitivos da humanidade, inclusive através das coroas que regem tradicionalmente as nobrezas. O que pensa então o nobre? Como age ele, depois que reconhece a sua própria natureza? O nobre olha-se no espelho e, humilde, mas altivamente, diz: longe estou de ser um destruidor, ou um ignorante, graças a Deus. Porém, tampouco nasci para buscar melhorar as coisas apenas, ou meramente remendar os erros alheios, nem para fazer coisas incertas ou pequenas. De fato, o nosso dever é refazer as coisas, é criar o novo, e buscar o ideal e a verdadeira perfeição, como manifestação do céu na terra. Depois disto, que os menos capazes tratem de nos imitar pelos séculos afora. Os pilares do futuro terão sido mais uma vez recompostos. E como haveria de ser diferente? O destino da nobreza é encantar a humanidade com o esplendor da cultura, tecendo sinfonias entre o céu e a terra. Não porque ela seja exclusivamente composta de notáveis, mas porque reconhece o valor da grandeza e sabe dar abertura à excelência, como aqueles príncipes da Renascença que contrataram Leonardo da Vinci, apesar de ele ser um humilde autodidata vindo dos interiores das terras. A nobreza sabe valorizar o autodidatismo, por admirar o valor pessoal e o trabalho interior, isto é, o processo criador. Diferente, pois, dos padrões humanistas que canoniza dogmas externos e padrões formais de conhecimento. Busca, ademais, a liberdade e a autonomia, mas sem pecar pelos excessos do anarquismo, que resulta comumente de desorientação interior ou de deseducação mesma. A via nobre é aquela da educação permanente e da autocolocação como aprendiz da vida e dos sábios, buscando para isto refinar a experiência vital. Daí, seus prepostos tendem a se fazer discípulos de sábios e de iluminados, entre os quais se encontra a miúde a grande chama da renovação. E se o clero se limita às abstrações do espírito, para as quais está efetivamente capacitado, o nobre trata de revelar estas fontes universais, vindas a miúde de forças que estão mesmo para além das esferas religiosas. A que se dedicará, afinal, um indivíduo que superou a classe dos seus pais através de alguma das três formas possíveis de evolução: divina inspiração, consciência histórica ou experiência acumulada,
tentará meramente melhorar as coisas das classes às quais não mais pertence, como se ainda acreditasse naquilo tudo? Certamente ele irá engrossar as fileiras daqueles que são seus verdadeiros pares, além de se apresentar como aprendiz de um instrutor neste outro mundo mais refinado a que começa a adentrar. Enfim, a atuar pelo fortalecimento interior e exterior de algo realmente novo e melhor, mesmo porque novos mundos sempre precisam ser construídos. Sim, o nobre se recusa a viver por procuração, como seguir a vida no automático apenas por convenção ou através de alguma tela de TV, assim como delegar a sua vontade para políticos duvidosos. Um aristocrata almeja viver uma vida tão real quanto possível. E poderia ser definido, ademais, como o homem prudente, aquele que enxerga os problemas e se antecipa aos tempos. Porém, até por isto, ele carece de orientação para poder alcançar este futuro a contento, e não pode se perder pelos muitos desvios do caminho. Quer dizer, o guerreiro não almeja apenas um mundo melhor, sujeito às velhas vicissitudes todavia, inclusive aquelas que permanecem dentro de nós mesmos, e sim um mundo realmente novo, por fora e por dentro. Então a grande pergunta é: será que já somos bons o suficiente para alcançar esta mudança? Estaremos capacitados a atuar sob e através de hierarquias naturais, aprendendo e ensinando como deve ser, para que se crie esta corrente infinita de luz? Se a resposta a isto for positiva, então ele estará preparado para dar o grande salto para o futuro. Afinal, representará recolocar o planeta dentro da grande ordem cósmica. Por isso tudo, a aristocracia necessita criar novos ambientes, não apenas para si e para os seus, mas também para muitos mais, numa atitude de difusão e de socialização das suas coisas, em nome da criação de um verdadeiro novo mundo, onde a sua cultura alternativa possa realmente afluir da forma como deve, que é mediante a autonomia e a independência. E para isto, essas pessoas necessitam investir socialmente em novas estruturas, em nome de uma generosa visão solidária e de serviço social. A grande era aristocrática do mundo tem sido ainda aquela da raça ária, extinta agora em 2012. Quando se afirmaram os valores solares da nobreza e veio à luz o dom da civilização. Permanece, no entanto, a necessidade de respeitar, conhecer e acatar a evolução anterior como base para a sucedânea, o que é uma tarefa específica das sub-raças conclusivas ou centenárias, como é o caso da América do Sul ou do Brasil. De sorte que o resgate da alma aristocrática seria mesmo um dharma local e próprio. Ademais, este princípio espiritual segue sempre válido como inerente à construção, à sedimentação e à transformação dos indivíduos, das sociedades e das próprias raças ou civilizações humanas. Mas como a nova raça raiz supera o estágio da batalha interior, as regras das novas aristocracias serão ainda mais pautadas pela sabedoria, valorizando a luta mística e a batalha em nome do sagrado, porém em termos mais puros e refinados do que houve durante o Neolítico Atlante e mesmo o período Ário. E vale dizer, por fim, que, dentro dos ciclos cósmicos da Terra,
A ronda planetária atual, sendo ela a quarta, associada ao desenvolvimento do homem humano, ou o dito Homo sapiens sapiens, em breve, ou a cabo da nova era de Aquário, dará início à quinta ronda, que é análoga, pois, à raça ária recém-extinta. Devidamente cosmificada, é claro, de modo que o Guerreiro da Paz antecipa este Homo Universalis de amanhã. Talvez por isto os novos avatares tragam certos signos aristocráticos. As grandes fundações culturais representam mais do que formulações meramente humanas, pois a coisa coletiva abarca sínteses maiores. Segundo o registro de todas as tradições antigas, as culturas sempre nasceram através das atividades de grandes heróis civilizadores, inclusive de grupos deles. As civilizações apenas despontaram quando as pessoas deram abertura àqueles gênios secretos da raça, independentes e inovadores, com capacidade de enraizar o conhecimento universal em solo próprio, como porta-vozes de portentosas sínteses transversais da cultura universal, tecendo perfeitamente a erudição com a experiência superior e com a própria revelação. Sua consciência expandida permite lançar um olhar completo sobre a história e, através de sínteses e sistemas estruturais, trazer propostas refundadoras que seguem um certo padrão, capaz de reformatar a consciência humana de acordo com as necessidades evolutivas. Porém, os humanistas desconstruíram todos os sistemas sociais mais espiritualizados ou mais equilibrados, em nome de utopias e de sistemas materialistas que apenas levaram a humanidade ao caos em poucos séculos. Não é, pois, incrível perceber que os grandes céticos do inferno e do fim das coisas seriam justamente os responsáveis por contribuir de tal forma para trazê-los para a face da Terra? Com efeito, é grande o paradoxo de uma ciência incapaz de prover a vida no mundo mais do que fizeram os velhos regimes idealistas. Sem os recursos da síntese e da transcendência, não existe esperança para o mundo. Por natureza, as classes refinadas são mais facilmente inspiradas e orientadas pelos grandes iluminados, através dos quais advêm eventualmente sínteses sociais maiores e antídotos contra as fragmentadas inclinações humanas, as quais resultam geralmente em conflitos ou em impasses, incluindo aqui os temíveis fundamentalismos que ocorrem quando pessoas menores se apropriam diretamente de conceitos maiores. A grande saga da aristocracia representa a própria jornada da alma através da terra ardente da espiritualidade real. Abarcando consigo, não obstante, os irmãos de senda maiores e menores, como um verdadeiro elo sagrado para a humanidade.
deixando para trás convenções e formalidades vazias, assim como as limitações e pequenezas do si mesmo, a nobreza avança como a serpente que se arranha nas pedras para livrar-se da velha casca desgastada, a fim de poder crescer e reluzir uma vez mais ante o esplendor do sol. Na esperança por uma vida sem limites e na gloriosa recriação de si mesmo como um filho do infinito.